todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Marcos Aleski, que é médico psiquiatra. Marcos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olha, é mais uma vez uma satisfação muito grande estar aqui presente aqui nesse podcast de tanto sucesso. Marcos, eu gostaria de falar com você sobre um transtorno mental que afeta milhares de pessoas no Brasil, ainda pouco compreendido e às vezes confundido com variações do humor, que é o transtorno bipolar. Conta para quem está nos assistindo o que é transtorno bipolar. Transtorno bipolar realmente é uma condição assim, bastante importante, que você tem variações do humor, ou seja, não é que a pessoa é bem-humorada ou mal-humorada. Ela tem ou o chamado humor expansivo, em que a pessoa fica alegre, eufórica, tudo é muito maravilhoso na vida dela, e que ela apresenta assim, caracteristicamente, dependendo do paciente, ou uma irritabilidade, uma impaciência, ou apresenta uma expansividade, é muito expansiva assim, nas colocações dela, fala muito, fala sem parar, não dorme, agitada, produz bastante e muitas vezes chega até a cometer situações assim constrangedoras, né? Tanto indiscretas, né? Que ela faz comentários indiscretos, até mesmo no nível afetivo, no nível da afetividade de modo geral, e é mesmo econômico, né? Então é muito comum que o paciente, nesse período de mania, ele faça investimentos totalmente imprudentes e comprometa muitas vezes seu patrimônio. Por outro lado, se ele não é tratado no período de mania, que a gente chama, que tem a hipertimia, hipomania e mania, são 3 graus em que você desenvolve, a mania é o mais grave. Você entra num ciclo seguinte, que é o da depressão. Aí você caracteriza o transtorno bipolar, ou seja, você tem que ter um episódio de euforia seguido de um episódio de depressão. Não deve ser confundido com a depressão que as pessoas têm no dia a dia, né? Você, para fazer um transtorno de bipolaridade, você precisa ter os 2 polos para fechar esse diagnóstico. E é verdade, Marcos, que o transtorno bipolar é confundido com variações comuns do humor? Sim, muitas vezes a pessoa, inclusive hoje com a internet, né? Com a inteligência artificial, com o Google, já aconteceu isso. Mas tem alguns, eu já tive o caso de um paciente que veio com o diagnóstico pronto já, né? De bipolaridade. Na verdade, ele não tinha isso, né? Ele tinha apenas um nível de ansiedade, era muito irritado, às vezes deprimia um pouquinho. Então, as variações de humor pela internet, eu até brinco muitas vezes com o paciente, a variação de humor é como se você estiver no Beto Carreiro ali num carrosselzinho daquele que as crianças vão, né? E se você mudar para a montanha-russa, né? Aquela que vai lá em cima e embaixo, aí você tem uma variação de humor realmente muito importante. Então, é muito perceptível a diferença entre uma variação de humor e um transtorno bipolar. E existe uma causa única para o transtorno bipolar? Ele é multicausal, né? Existem fatores familiares, né? Se você tem alguém na família, normalmente você tem um familiar com transtorno bipolar, assim, um parente próximo, né? Da geração anterior, principalmente, muito próximo, tem um conteúdo, assim, um componente genético importante. Mas muitas vezes encadeado por traumas, uma situação aguda, né? Uma situação traumática, né? Entre na segunda década, terceira década de vida, depois mais para o finalzinho da vida também, né? 50, 60, no meio da vida hoje, né? Não é mais final. E você pode ter fatores ambientais, muita pressão, etc. Você irrompe num quadro bipolar como se fosse uma reação do organismo a uma pressão enorme que você está sofrendo. Marcos, e como é que é feito o diagnóstico do transtorno bipolar? O diagnóstico, nós temos o diagnóstico clínico, não temos instrumentos ainda, vamos dizer assim, de exames complementares, laboratoriais, por exemplo, mas existem algumas escalas, umas escalas importantes que você pode utilizar para medir depressão, mas basicamente no quadro se utiliza para quadros depressivos também, mas basicamente a crise, o diagnóstico é clínico pelo surto em que o indivíduo se encontra, se apresenta naquele momento e no histórico dele de depressão. Qual a importância, Marcos, da busca da ajuda médica, do profissional da saúde no paciente com os primeiros sintomas de transtorno bipolar? Os quadros psiquiátricos, eles têm realmente um componente cerebral muito importante. Ele vai se agravando. Então, o indivíduo que tem a primeira crise, ele tem uma chance muito melhor de ter um bom prognóstico se tratado do que aquele que tem crises repetidas. E muitas vezes o paciente fica algum tempo sem o diagnóstico, né? Principalmente quando ele é mascarado, né? Tem muitos pacientes, por exemplo, o uso de álcool nas mulheres bipolares, transtorno bipolar, é bem maior que a população normal. E muitas vezes aquele uso do álcool ele é mascarado. Ele mascara o sintoma. Então, a intervenção precoce, ela preserva o sistema nervoso central, prevê os aspectos psicossociais do paciente e a sua vida e melhora bastante o prognóstico. Marcos, o transtorno bipolar tem cura? Não tem cura, tá? Ele tem tratamento, né? O paciente ele pode ter uma vida praticamente normal, muitas vezes normal, né? Quando ele não está em crise, é uma vida normal. A gente conhece várias pessoas, provavelmente, que são bipolares no nosso dia a dia e que só manifestam sintomas numa crise depressiva grave, que a gente fica sabendo depois, ou num quadro de hipomania ou de mania, né? Mas se ele estiver bem acompanhado,
bem tratado, ele tem uma vida normal praticamente, mas não deve, justamente por isso, muitas vezes é muito comum, o paciente ele acha que está tudo bem e abandona o tratamento, né? E vai ter uma crise mais lá na frente. Marcos, e como é a jornada de tratamento de um paciente que tem transtorno bipolar? Esses pacientes, eles precisam ter alguns tipos de abordagens, tá? Principalmente a abordagem psicossocial, né? A gente tem alguns tipos de terapia comportamental, etc. E tem alguns medicamentos, né, que se utiliza bastante, são os estabilizadores de humor, né? Em que você tem daí alguns anticonvulsivantes, são medicamentos que vêm da neurologia, que são muito interessantes. Muitas vezes a gente prescreve o medicamento, tem que explicar para o paciente que não está tomando um remédio neurológico, e sim psiquiátrico. E o uso do lítio, né, que é uma pérola no tratamento reconhecida já, que estabiliza muito o humor do paciente e evita tanto as crises para cima quanto as crises para baixo. Então, acompanhamento farmacológico, psicológico e também toda uma rede social de apoio. Pegando esse gancho da rede social de apoio, qual é o papel da família no tratamento dos pacientes com transtorno bipolar? É muito difícil em alguns casos, principalmente se o paciente está mais em euforia ou tem uma depressão assim que ele mesmo não sabe explicar, porque muitas vezes ele não consegue explicar bem o sintoma, é a entrevista da família e a observação da família. E muitas vezes o que salva o paciente é justamente o apoio que a família dá no momento que ele entra em crise. A família tem que estar presente o tempo todo, tem que estar conversando com ele, tem que ter liberdade e tem que ter o apoio da família para que não haja justamente a coisa que é comum na psiquiatria, que é o estigma, né? Então, eu não vou mostrar para ninguém, não deixar ninguém saber que o meu filho, a minha esposa, o meu parente é bipolar. Não. É uma doença, é um transtorno que a gente usa na psiquiatria, um transtorno mental, que tem um tratamento muito eficaz, inclusive, né? Ele pode se manter, controla a crise, se mantém muito bem, desde que é tratado. Então, a família é o primeiro, vamos dizer, o primeiro recurso que o médico muitas vezes recorre para determinar ou para saber se o paciente está entrando em crise ou não. Marcos, a gente está chegando no final do podcast, eu já quero agradecer a tua participação, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo sobre esse tema tão importante que é o transtorno bipolar. Bom, se você tem algum tipo de variação humoral, né, no sentido de depressão e de euforia, de ficar muito, muito feliz, muito contente, isso se repete ao longo do tempo, fique atento, procure um psicólogo, um profissional da saúde, um psiquiatra, para que você seja avaliado e diagnosticado. E importante também sempre dividir isso com a família e que a família também dê esse apoio ao paciente, que é um transtorno crônico, que tem controle e tem uma evolução muito satisfatória se bem tratado. Marcos, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente até esse momento. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado.